Voltamos agora a Brasília para falar sobre o combate ao crime organizado que ganhou força após a operação do Rio de Janeiro na última semana, né? Ontem a ministra Gleisi Hoffmann, inclusive, afirmou que o governo é contra denominar facções criminosas como terrorismo. O Igor Damasceno está de volta e tem os detalhes para a gente sobre essa fala, né, Igor? Soraya, só para a gente contextualizar, tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei que equipara as facções criminosas ao crime de terrorismo. É um projeto que vem avançando, principalmente depois da mega operação que foi deflagrada no estado do Rio de Janeiro. Então, a tramitação ganhou um pouco mais de força. Só que no entendimento do governo federal, explicou a ministra Gleisi Hoffmann, terrorismo não pode ser equiparado às facções criminosas. Isso porque a lei antiterrorismo que está em vigor no nosso país, ela diz que para ser considerado terrorista, um ataque terrorista, precisa ter motivações ideológicas e políticas. E as facções criminosas, elas têm o objetivo de ganhar dinheiro e para isso utilizam a violência, como por exemplo o tráfico de drogas, o tráfico de armas, por exemplo. Então, esse viés, esse distanciamento de vieses acaba então fazendo que o governo federal se distancie da tese de que as facções criminosas precisam ser tratadas como terroristas. A ministra Gleisi Hoffmann também explicou que se fosse equiparado ao crime de terrorismo, daria margem para que outros países pudessem atravessar na nossa soberania, pudessem então se intrometer no combate às facções criminosas. E o Brasil não concorda com isso por uma defesa de soberania nacional. Por isso, a ministra Gleisi Hoffmann e o governo federal são contra a equiparação de terrorismo com as facções criminosas. Gleisi Hoffmann reforçou ainda que o governo federal já tem projetos de lei e propostas de emenda tramitando no Congresso Nacional que endurecem as penas para os faccionados, para membros de facções criminosas e que também prevê uma investigação mais aprofundada, ou seja, na visão dela, o governo já estipulou leis e propostas de emenda que podem combater com mais efetividade o crime organizado sem necessariamente equipará-lo ao crime de terrorismo. O fato é que essa distância de entendimentos, essa diferença de entendimentos entre base governista e oposição é um novo capítulo de embate entre os parlamentares no Congresso Nacional. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Igor Damasceno, conversando com a gente ao vivo direto de Brasília. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo para a gente também debater um pouquinho a respeito sobre isso. Beraldo, na sua avaliação, faz sentido aqui no Brasil igualar, então, traficantes, facções criminosas ao terrorismo? Soraya, é curioso ver a manifestação da ministra, né, dizendo que não, veja, essas organizações criminosas, elas não são terroristas porque a motivação é ganhar dinheiro. E aí você pensa o seguinte, aquelas figuras grotescas do Hamas, elas são terroristas ou não? O que fizeram em Israel não pode ser considerado ato de terrorismo. Porque se você olhar para o que acontece dentro das favelas brasileiras, você vai ver uma semelhança muito grande. Pessoas com fuzil na mão que ficam ali prontas para fazer maldade, para defender o seu território, para defender que naquele território o que vale é a lei que eles impõem, não vale a lei do país. E aí vem essa preocupação, é soberania brasileira. Cadê a soberania brasileira nesses territórios? Por que a polícia não vai lá, o poder público vai lá retomar o controle desses territórios? Porque todo mundo sabe que nestes territórios não vale determinação do Supremo Tribunal Federal. Ali há o julgamento imediato daqueles que são considerados traidores ou uma ameaça ao comando de controle daqueles territórios, e se for julgado por eles próprios como culpado, é morto e queimado no meio de pneus, jogado os ossos em vala comum. Isso não é coisa de terrorista? Porque a religião dessa turma é fazer maldade com os outros. A religião dessa turma é matar. E não venha com essa conversa de que, não, os chefes dessas figuras estão de frente para a praia, estão aí curtindo vida de milionário. O chefe do Hamas estava lá em Hotel 5 Estrelas em Doha. Então, essa conversa não faz absolutamente o menor sentido. O Brasil não tem soberania
em milhares de territórios que são completamente dominados pela força dessas facções criminosas. E não se trata disso. Fica-se conversando, filosofando sobre o que é a semântica do termo, do não sei o quê, do terror. Ora, faça-me um favor. Terrorismo vem de terror. O que a população brasileira vive absolutamente todos os dias é o terror. Quando você sai às ruas e não pode falar ao telefone, você está com medo, você está aterrorizado. Quando o Brasil se torna o país que tem o maior número de carros blindados do mundo, é sinal de que a população está com terror presente no seu cotidiano. E tantos outros exemplos dos 40 mil mortos, assassinados, homicídios todos os anos. 1 milhão de vidas de brasileiros foram perdidas durante as administrações do governo da ministra, desde 2003. Então, por favor, não venha querer colocar para a população brasileira que essas organizações, essas facções criminosas que estão cada vez mais poderosas, não são terroristas, porque elas provocam o terror em toda a população brasileira.